Rosana, muito obrigado pela participação, tá? A gente vem se falando um tempinho através da Emily, né, que participou semana passada. Eu acho, não sei se ela chegou a ser treinadora, acho que Santos, não é isso? Foi. Você Joguei também com teve... ela e depois ela foi minha treinadora. Ah, olha, eita ferro. Então, pelo que eu vi aqui, você também jogou nos 4 grandes de São Paulo, já é jogou no Inter, fez Pan-Americano, fez Olimpíadas, né? Acho que foi 2 pratas na Olimpíada, que é um feito gigante. E eu não sei se jogou Copa do Mundo. Jogou Copa do Mundo também ou não? Joguei 4 Copas do Mundo e fui vice-campeã também. Só isso, então. Então não tem muito o que falar sobre a atleta, né? Então vamos correr um pouquinho no tempo, porque pegou um pouquinho. Dispensar a apresentação, eu acho que a apresentação você não precisa se apresentar só como atualmente atleta do Palmeiras, não é isso? Vem defendendo o Palmeiras, quer dizer, ia defender o Palmeiras, com essa pandemia acho que deu uma parada, mas eu queria que você explicasse mais ou menos um pouquinho o dia a dia de atleta. A minha dúvida, eu falei com a Emily que mudou muito o futebol feminino. Agora a gente já tem sub-17, está criando categorias para tentar melhorar um pouco, estruturar um pouco mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais rapidinho do seu dia a dia, né? E um pouquinho da dificuldade de trabalhar no futebol feminino e também um pouquinho da qualidade com essa mudança, né, do futebol feminino atual. Bom, obrigada pelo convite. Tentar ser breve. Hoje está um pouco mais difícil de treinar, né? Treinando em casa mesmo, com as programações sendo passadas pelos profissionais do Palmeiras. Mas, num geral, o futebol feminino, eu falo, é futebol. Não muda do futebol masculino. Os conceitos são os mesmos. O jogo é o mesmo, o campo é o mesmo. Então, não muda. Muda a parte biológica mesmo, que a mulher tem um pouco menos de força do que o homem. Mas os treinamentos são muito similares, ainda mais hoje que os treinos são todos integrados, são sistêmicos. Então não foge desse contexto, né? Muita gente acha, o futebol feminino é praticamente igual. E hoje, com essa ascensão, os clubes entenderam que pode se tornar um viés lucrativo também, começaram a investir um pouco mais. Eu vejo muitos profissionais de clubes amadores, de categorias amadoras de clube grande, migrando para o futebol feminino e vendo que é algo muito interessante por ser profissional, tá tendo uma visibilidade interessante. Então já vem com um conteúdo muito melhor. Agora eu tenho certeza que está numa crescente e vai continuar. Uma das dúvidas, a estrutura hoje que a gente encontra na maioria dos clubes de futebol feminino é similar ao do profissional, né? A gente vê no Corinthians lá mesmo, a estrutura que é dada para as meninas, pelo menos quando eu estava lá, era uma estrutura com fisiologista, com preparador físico, com analista de desempenho, com uma comissão técnica grande, uma estrutura de ônibus para viagem, concentração. Então, assim, porque você fala do futebol feminino, o pessoal acha que o futebol feminino é uma coisa amadora, e se tornou uma coisa de um potencial para quem está iniciando na carreira, ou quem gosta do futebol mesmo e de repente tem uma dificuldade de entrar no masculino, vai até se apaixonar porque é um esporte bem similar, né? Eu acho que é a mesma coisa, vamos dizer assim. O que muda um pouquinho é porque um tem mais tradição que o outro ainda não está começando. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu acho que na parte de se inserir no futebol, pode ser ao contrário também, vir do masculino para o feminino desde que venha com conteúdo. E eu acho que a receptividade das mulheres é muito maior. Então você consegue implementar muita coisa com o feminino que não consegue no masculino, porque aqui no Brasil, culturalmente, a gente já tem esse negócio que todo mundo entende futebol, os homens principalmente. Então as mulheres, elas são sedentas por informações. Então toda vez que traz alguma coisa nova, a mulher ela é muito curiosa, ela quer aprender, ela quer entender o porquê que ela está fazendo aquilo ali. Então assim, o profissional que vem com bagagem, com conteúdo, tem uma chance de se dar muito bem no futebol feminino, porque a mulher deixa ser inserida nesse processo. Ana Lídia está mandando um grande abraço, falando que é sua fã, e a Luana aqui. Estamos com a Rosana, atleta da seleção, atleta do Palmeiras, etc. André Beijoca também, que é treinador que eu tive a oportunidade de conhecer também. Uma dúvida, hoje existe uma grande dificuldade ainda, você encontra uma dificuldade ainda para a questão de você ser atleta do futebol feminino? Ou independente dessas mudanças, está melhorando, você ainda... Qual é a maior dificuldade? Vamos perguntar assim, qual a maior dificuldade de você ser um atleta feminino? Eu sou uma menina hoje, tenho 16, eu tenho 20 anos, tenho uma qualidade técnica, todo mundo comenta comigo, e eu quero me tornar atleta. Qual é uma dificuldade que eu posso passar, que você já antecipe para que ela tenha na cabeça dela e de repente passa essa barreira com mais facilidade? Eu acho que ainda é esse problema de formação de atleta, né? No masculino tem a categoria sub-11, 13, 15, 17 e 20. Feminino tem a categoria sub-17, que tem competições, e a profissional. Então,
fica essa lacuna muito grande, né? Tanto da formação, né, da infância para a formação, quanto da sub-17 para a principal. Então, eu vejo que já tem gente se mobilizando para fazer outras categorias, mas quanto mais quantidade de meninas, mais chance de ser criadas novas categorias. Isso é um processo, claro, um pouco gradativo, não tem como, mas esse eu vejo sendo o maior problema juntamente com a educação física na escola, por exemplo, que os meninos ainda jogam futebol, as meninas jogam vôlei. Então, a menina tem que ser inserida também na educação física, no futsal, desde que ela goste, é um esporte como outro qualquer, né? Então, existe ainda esse preconceito, a gente precisa quebrar essa barreira para que mais meninas tenham condição, né? Eu sempre falo, o pai pergunta, muitos pais perguntam para mim, com quantos anos minha filha pode começar a jogar? Eu falo, exatamente como os meninos. Ele começou a andar, você já dá uma bola para ele. A menina, a mesma coisa, começou a andar, ela se interessou, dá uma bola para ela, né? Quanto mais quantidade de horas com a bola, brincando, ela tiver, mais chance dela ter os fundamentos mais apurados, o repertório motor mais apurado. O André Bejoca está dizendo que parece que no Centro Olímpico já tem até sub-11. A Lídia está mandando um abraço para você. E quem mais? O Rodrigo também mandou um abraço para você que entrou agora. Me tira uma dúvida aqui. Existe alguma coisa que existe no futebol, mas são para pessoas normalmente que não estão caminhando tanto para o profissional, que é a questão do intercâmbio, de você estudar fora e praticar uma modalidade, às vezes, do futebol. Nos Estados Unidos acontece muito isso, de muitos atletas aqui que, teoricamente, não estão em clubes de alto rendimento, que conseguem uma bolsa para estudar, etc. Existe isso no futebol feminino, algo do tipo, o desenvolvimento, ou não existe, ou você consideraria ficar mesmo, por enquanto, praticando no Brasil, já que essa evolução está acontecendo no futebol brasileiro? Com os Estados Unidos existe muito esse intercâmbio, principalmente do futebol feminino, né? Lá é o país do futebol feminino. Então, assim, várias universidades vêm até o Brasil fazer amistosos justamente para recrutar jogadoras para lá, que não precisa ter um nível profissional, né? O nível universitário mesmo, porque lá tem várias divisões. Então, assim, esse intercâmbio é gigantesco no futebol feminino. Eu diria até que é um dos maiores, né? O basquete no masculino e o futebol no feminino. Muito legal. Ano passado eu tive a oportunidade de ir na final lá do Corinthians, se não me engano, Corinthians São Paulo. Tenho quase certeza que foi isso, na Arena, né? Que foi um recorde de público, muita gente, uma festa bonita. E aí isso aí vem falando nisso que você está falando, que é muito interessante essa questão da mobilidade também das mulheres. Eu acho que o fator principal de tudo foi as mulheres, todas as mulheres comprarem a briga do futebol feminino, se profissionalizar, virar uma coisa sem passar na televisão. Vocês como atletas femininas, vamos falar da Marta, Roseli, essa safra toda que veio para praticar, né, para fazer que o futebol cresça. Então acho que esse desenvolvimento aos poucos vai acontecer muito rápido. A outra pergunta é como começar. É aquela pergunta que eu digo no final para todo mundo. Você como atleta que chegou nesse nível, né? Eu acho que você passou por muita coisa mesmo que foi muito mais difícil do que é hoje, na minha concepção, porque o futebol não existia do jeito que existe hoje. Então, se fosse dar um direcionamento hoje para alguém da sua família, ou uma amiga sua, alguém que você estivesse conversando e quisesse botar uma filha ou alguém no futebol, qual seria o caminho que você poderia indicar? Como eu falei há pouco tempo, né? É importante que a menina jogue. Primeiro, os pais darem uma bola para ela. Hoje já tem algumas escolinhas, mas eu de verdade não aconselho que seja só a escolinha de futebol feminino, porque eu acho que até os 13 anos a menina consegue jogar junto com o menino e também tem essa sociabilização. Isso também é interessante, né, para essa quebra de preconceito, essa diminuição do machismo. É interessante que eles joguem junto. Na Europa, nos Estados Unidos, se faz muito isso. Lá na França, até os 15 anos, se joga junto. Eu já acho que uma idade ideal, assim, para jogar juntos até 13 anos, eu tenho certeza que a força ainda é proporcional. E aí, poxa, a minha sugestão é essa. Estão liberando, começar no futsal também, futsal tem muito. Estão começando a liberar em federações mesmo para as meninas participarem junto com os meninos. Então, assim, que procure escolinhas independentes se tenha feminino ou não, mas deixa a menina jogar. Tá, tem o Rodrigo, mandou um abraço para você. A Mariette está dizendo que tem 15 anos que quer ser atleta. A Kelly também tem 15 anos que quer ser atleta. É bem interessante como o pessoal está participando. E, Rosana, uma perguntinha. A previsão da Olimpíada ano que vem,
Como que tá a situação tem alguma coisa que eu não sei como é que funciona, você tem idades acima, se não tem idade acima, eu não entendo muito como que é o procedimento, mas eu sei que está cancelada devido à pandemia, todos esses problemas, queria saber que você desse um feedback sobre isso, você sabe de alguma informação, se ano que vem tem idade, porque no masculino tem idade até 23 e somente 3 atletas, no feminino da mesma forma, se for da mesma forma, como que é o procedimento do ano que vem, vai continuar com a mesma idade ou não? Tem alguma informação disso para me passar? Na verdade, a Olimpíada Feminina não tem limite de idade. Então, são as jogadoras dos clubes profissionais, mesmo já profissionais, que disputam a Olimpíada. Com essa pandemia, foi adiada para o ano que vem. E aí, passando isso, acho que a seleção vai ter até mais tempo para se preparar melhor, como teve o comando, uma troca no comando ano passado, não teve tanto tempo. Foi até, de certa forma, bom para o Brasil. Vai dar uma segurada. Tá, queria te agradecer pelo convite, pela participação, né? Aí eu falei com a Emily, porque eu tive a oportunidade de estar na licença com a Emily, falando, e ela na turma, até eu digo que não existe nada, porque na turma eu falei para ela, era impressionante a organização dela para montagem de treino, como ela queria buscar objetivos para o treino, etc. Tudo foi me fazendo ficar mais próximo e aprendendo mais com ela lá. E aí eu pedi uma atleta, eu falei, cara, eu preciso falar com uma atleta feminina, porque de repente a dificuldade que tem no masculino, ele vai falar um caminho e o feminino é outro. Então, assim, é bom as pessoas que também querem praticar o futebol feminino ou participarem, né, falarem um pouco. E você, na mesma hora, aceitou o convite, está aqui com a gente. E antes disso, para finalizar, eu queria saber o seguinte. Hoje, quando você parar, tem tendência a trabalhar em alguma área técnica ou não? Tenho, sim. Eu fiz as licenças da CBF também, né, de treinadora. Eu fiz a licença B e a A, né, fiz a licença C da UEFA, ia fazer a B esse ano também, mas com essa pandemia não sei como vai ficar, mas tem esse interesse. Mas fiz outros cursos também, gestão, porque eu acho que o futebol hoje está todo integrado, você tem que saber um pouquinho de cada, claro, se aperfeiçoar no que você quer mesmo, né, no interesse maior que é ser treinadora, mas eu estou captando vários conteúdos, participando de vários cursos que integram o futebol para tentar ser uma treinadora mais completa futuramente. Mas então a tendência é ser treinadora, é o que você quer. Sim. Acho que é mais meu perfil. Tem esse perfil de liderança, captei em todas as equipes que eu passei. Acredito que isso vai ser bem interessante até para a gestão de pessoas. E joguei em vários outros clubes do mundo, né? O Lyon, que é o melhor do mundo no futebol feminino, joguei lá. Então tenho várias experiências que eu acredito que eu consiga filtrar e trazer para uma nova geração quando eu for treinadora. Pô, muito obrigado, então. Só tenho a agradecer pela presença. Espero que quando tiver de bobeira, acesse aqui, a gente vai estar sempre falando. A minha ideia é sempre toda semana trazer gente de futebol feminino, para a gente poder também mostrar um pouco esse mercado, que é um mercado muito grande, como a gente vem falando, que às vezes o pessoal quer bater cabeça, e o futebol feminino está aí, mas está aí para quem quer estudar, para quem tem conteúdo, para quem tem conceito e sabe aplicar a coisa da melhor forma possível. Sem dúvida, eu agradeço, parabenizo você pela ação, né, de trazer essa proposta do futebol feminino. E é um mercado que está sendo ampliado, como eu falei, muitas pessoas estão migrando para o futebol feminino, porque tem sido até mais interessante do que uma categoria de base, né, pela visibilidade, pela promoção. Então é importante que aborde esse tema, porque na Copa do Mundo passado, mais de 1 bilhão e 300 milhões assistiram ao futebol feminino. Então a FIFA entende também que a médio e longo prazo vai ser uma modalidade com muita perspectiva de ganho. Né? Então é interessante. Obrigado, Rosana. Temos 3 segundinhos. Obrigada.